circulando na política. Nós vamos falar aqui sobre andarilhos de rua, assunto que nós já fomos convidados há uns 2 anos atrás para falar na associação comercial. Andarilho de rua, o que significa ser andarilho de rua? Aquele indivíduo que não trabalha e consegue tudo de graça. Mas a gente só que a gente tem que pensar que muitos estão na rua porque querem estar. Nós aqui em Tuiutaba, o CREAS, tem todos eles cadastrados, e vou dizer a vocês que Tuiutaba é um pouco vítima de andarilho, porque já contaram para nós que o andarilho fala para o outro: olha, vai para Tuiutaba, lá o povo é bonzinho. Barreto, lá o andarilho contou para nós. E essa população, gente, para eles a vida é fácil demais. Nós temos 3 andarilhos de rua que foi dado casa no tempo do Dr. Cúlio. Ele doou. Eles não querem, gente, eles não querem a casa. Primeiro, teve um casal que se drogou muito. Depois falou: não, nós não queremos ficar aqui não tem o que comer. Eles vieram passar a morar aqui na praça da prefeitura. Não quiseram. Para eles é muito fácil. O que acontece? Eles ganham tudo. Eles não precisam se preocupar para comer, para se vestir. Então, a vida é fácil para eles. Mas a gente pensa, como o Chiquinho me apresentou um projeto ano passado, para a gente dar uma assistência para os andarilhos de rua da noite. Mas, gente, a ideia do Chiquinho até é boa, só que a gente tem que ver os 2 lados do que a gente vai fazer. É boa, ele tinha proposto uma perua, uma sopa, uma comida, e a gente procurar onde que tinha esses andarilhos e fornecer alimentação para eles. Gente, eu não sei, eu falei para ele: Chiquinho, eu acho, não sei, vai ter que estudar muito bem. Por quê? Porque, um vai falando pro outro, com o tempo nós não vamos dar conta disso tudo. Eu tenho muita vontade e vou fazer. Eu já desocupei o imóvel. Até a Anderson, você lembra quando você me procurou lá na lavanderia? Pois é, elas desocuparam o prédio, elas vieram me agradecer muito tempo que elas ficaram lá, e 3 foram contempladas com a casa, que elas fizeram inscrição desde 2009, e 4 já estão empregadas com carteira. Então, e lá eu tenho intenção de fazer uma casa de passagem. Só que eu vou falar para vocês, não é uma casa de passagem assim, com esse tipo de gente assim, que fica perambulando pela rua, quando chegar de noite, não trabalhou, não fez nada, vai lá, vai comer, vai dormir, vai ser bom demais também. Eu quero fazer uma casa de passagem assim, uma pessoa pobre, gente, que está viajando, está pegando dinheiro onde para, ela tem onde dormir e onde comer. Agora, andarilho de rua ainda não se achou uma solução, e eu até gostaria muito, mesmo não sendo obrigação só da prefeitura, é obrigação das entidades de classe, da polícia, da justiça, dos clubes de serviço, não é uma obrigação só da prefeitura. A Igreja Assembleia de Deus, ela coloca à disposição para qualquer trabalho nesse sentido. Inclusive, o pastor Leontino já procurou os órgãos públicos, não sei se nessa gestão, para adquirir um terreno para nós fazermos um abrigo para os andarilhos. Esse trabalho é um trabalho que ele sempre falou e gostaria de fazer. Se o poder público municipal puder contribuir alguma coisa nesse sentido, a igreja está à disposição para fazer esse trabalho em conjunto. Inclusive, nós adquirimos 3 alqueires e meio aqui na saída para Uberlândia, para construir também um centro de recuperação. Já entrei em contato com o deputado Zé Maia para conseguir algum recurso para esse sentido, mas até hoje não obtivemos nenhum resultado. Porque não é fácil também tomar frente sozinho, né? E se o poder público não ajudar, municipal, estadual, federal, as entidades sem fim lucrativo também não têm condição de trabalhar sozinho. Uma palavra, vereador, lembrando
educação, assim, tentar resgatar ele, não era apenas levar a comida até essas pessoas. Com a palavra vereador de informação. Isso é um fato humano, é um assunto muito polêmico, você citou aí, mas é um assunto delicado. E nós que temos uma observância, uma sobriência sobre a vida, nós temos que ter cuidado também nesses seres humanos, porque foram vítimas de drogas, de bebidas alcoólicas e perderam. Eu tenho um estudo na área, você está como conhecedor de causa, perderam uma parte do seu cérebro, do seu raciocínio, da sua intelectualidade. Com isso, eles estão vivendo como animais nas praças, nas ruas, como você citou. Eles preferem morar no tempo com pássaros, como animais, mas é reflexo que se tem desse problema da sua vida do passado, uso indevido de alimentações, de drogas e bebidas alcoólicas. Então, a Câmara Municipal se coloca à sua disposição, principalmente o vereador Gilvan Macedo, que pensa muito nisso que o gente acabou de citar, aliado também às entidades filantrópicas, né, as evangélicas, cristãs, com a Vida Nova e outras, que tem que abraçar essas causas, porque senão, gente, nós todos nós seremos vítimas, e está se agravando cada dia mais. Creio eu que 99,9% se dá devido aos vícios, seja bebida alcoólica, seja no álcool, seja lá o que for. E, infelizmente, a maioria delas, elas realmente têm problemas familiares, são problemas graves, o que acabam colocando-as em uma situação realmente muito difícil. Eu só quero deixar aqui algumas perguntas, né, para depois a senhora nos responder, para nós termos maior esclarecimento acerca do assunto. O que a Secretaria está fazendo no intuito de tentar recuperar este cidadão? Se está tentando incluir eles em algum projeto esportivo, em algum projeto pedagógico, alguma coisa relacionada, por exemplo, a alguma palestra, algo que possa realmente incentivar essa pessoa a de repente sair dessa vida terrível que é de viver de migalhas das pessoas. É realmente triste. Na maioria das vezes é ruim a gente colocar que essas pessoas não querem sair, mas cabe a nós realmente achar uma maneira, né, de tentar resgatar essa pessoa, que é um ser humano, que infelizmente foi infeliz nas suas escolhas, entrou para um mundo que é muito difícil. E eu quero aqui também deixar uma outra pergunta, além de saber o que a Secretaria está fazendo acerca deste assunto, saber se a nossa cidade realmente já foi contemplada com a nova verba do governo federal, que ela vem justamente para isso, para fazer combate a essa questão das drogas, né? Foram liberados bilhões aí pelo governo federal para vários municípios, né? E creio eu que Tuiutaba provavelmente deverá receber uma verba como esta, se Tuiutaba já recebeu e se recebeu, como e onde estão sendo aplicadas. Anderson, isso é um processo autodestrutivo, onde o indivíduo ele se destrói porque ele quer. Então eu falo muito que o primeiro presente que Deus nos dá é a vida, mas com ele um comando para o nosso corpo. Então a pessoa se destrói porque ela quer, e você fazer ela retornar outra vez é muito difícil, porque ela quis aquilo lá. Então eu acho assim, às vezes você tem muita vontade, tem pessoas, você vê, você não gosta de todo mundo igual, tem pessoas que você tem mais afinidade, e às vezes você está vendo que a pessoa está se destruindo, você está falando, e ela continua naquele processo. E como dizem já essas casas de recuperação, de cada 10 indivíduos, você recupera 2, é muito. Mas as outras perguntas suas, a Ana Flávia vai responder agora mesmo, tá? Eu fiz um resumo, às vezes eu posso responder algumas perguntas dentro do que já foi dito. O fenômeno de população de rua, ele é multifatorial. Então o indivíduo se coloca, se torna indivíduo em situação de rua por vários fatores. Como bem disse o vereador, é verdade que o motivador é o álcool e as outras drogas. Ele é o elemento motivador dos grupos. Então 98% dos indivíduos que se encontram em situação de vivência de rua realmente são usuários de álcool e outras drogas. Como que o CREAS chega a
este público. Nós fazemos semanalmente rondas sociais que serão também ampliadas para rondas noturnas. É um novo trabalho que nós vamos começar agora em maio. E os indivíduos em situação de rua já são encaminhados pela rodoviária, que hoje é um grande parceiro nosso, e por vários outros órgãos. Então nós temos um setor com assistente social, com educador, que escuta, que acolhe todos os indivíduos em situação de rua que chegam a gente, ou através da ronda ou através de encaminhamento. Essa realidade ocorre por vários fatores, como a gente bem disse. Se fosse só um, a gente faria uma ação para combater essa única situação e a gente poderia resolver isso, mas infelizmente é multifatorial, é crescente, é nacional e por que não mundial. Eles usam droga e usam algo que para eles é vendido mais barato. Por quê? Eles compram com a mendicância e com os pequenos surtos. Eles contam isso pra gente. Eles chegam a dizer pra gente que a cidade de Tuiutaba é muito boa, porque a gente ganha a comida, a blusa de frio e o dinheiro para dormir chapado na praça. Isso para nós é triste, porque a nossa postura não é uma postura higienista. O serviço social não tem uma postura higienista de limpar a cidade. A gente não pensa dessa forma, nós não trabalhamos dessa forma, mas nós também não podemos ser paternalistas. No último semestre, como bem disse a dona Sônia, nós ainda não havíamos conseguido um parceiro correto, íntegro, legal, para que a gente fizesse convênio, como a dona Sônia já fez esse ano. E 91 indivíduos que se encontravam em situação de rua receberam a passagem, tiveram seus documentos recebidos normalmente ou boletim de ocorrência. E esse ano, até hoje, 59. Nós já temos um convênio e isso a gente faz com o apoio da polícia e com a realização do BO. Eles chegam ao nosso município como carona, e eu acho que aí entra a importância de uma fiscalização mais efetiva nas barreiras. Outros municípios embarcam para a nossa cidade, na grande maioria os municípios menores, ou até os próprios familiares. Nós tivemos experiência com 2 mulheres esse ano que foram colocadas no ônibus pelos próprios familiares porque se encontravam em surto e eram agressivas. E nós descobrimos isso porque nós ligamos, procuramos e entramos em contato com as outras cidades. Só que nós não podemos fornecer passagem para um indivíduo que esteja em surto e que esteja sem qualquer identificação. Alguns casos, como eu não posso citar o nome da família, mas é uma família de uma mãe adulta, que eles estão sempre aqui na praça, são 3 filhos adultos, ela tem uma dificuldade e eles não são de Tuiutaba, eles vivem no município há mais de 6 anos, com todo o apoio da assistência social. Nós já fornecemos passagem para eles para 5 lugares. Eles são de Itubiara, eles tinham um barraco em Itubiara, eles já voltaram para Itubiara, nós fizemos a documentação, eles foram para Uberaba, onde eles têm parente, em Monte Alegre, e novamente eles se encontram na nossa cidade. Eles fazem uso de álcool e outras drogas. Os assistentes sociais, eles não podem, de forma nenhuma, obrigar o indivíduo a sair do município. Nós somos penalizados de forma grave. O assistente social corre o risco de perder o seu direito de trabalho por forçar o indivíduo. Ele tem direito de ir e vir, e mendicância não é crime, é contravenção penal. Os que mais causam problema pela mendicância, pela insistência na doação, infelizmente são filhos de Tuiutaba, ou têm residência no município e familiares há mais de 3 anos. Esses são os indivíduos que nos causam mais problema. A todos eles é ofertado internação nas comunidades terapêuticas, a inclusão no programa de cesta básica, mas para isso ele precisa ter o endereço, ele estar na residência, porque senão a cesta básica é trocada imediatamente por álcool e outras drogas. Eles já romperam com as suas famílias os vínculos, a família fala, eu não quero, ele não fica em casa e ele não é mais bem-vindo aqui. A família já cansou, já desistiu
ele é um alvo fácil do traficante que toma posse desse cartão e fornece diariamente a pedrinha para ele. Só para vocês terem uma informação, 5 indivíduos que estavam no nosso município há mais de 2 anos faleceram nos últimos 6 meses. 3 foram de causas naturais e 2 foram assassinados pelo traficante que estava com o cartão. E só o que vinha no cartão já não era mais suficiente para fornecer a droga. Os amigos também usufruem do cartão do benefício de prestação continuada. Quando nós tínhamos o tenente Parreira com a gente, ele era um grande parceiro de ir na borda para buscar o cartão. Na realidade, a dona Sônia me pediu para conhecer como que funciona o albergue da cidade de Araguari. Foi uma experiência muito interessante porque eu conheci, existe um gasto exorbitante para manter o albergue. Todo albergue tem regras, o indivíduo não pode permanecer no albergue por mais de 5 dias. A cidade não deixou de ter a realidade de população de rua, porque não se pode entrar para um albergue com álcool, com droga e com arma branca. E aquele que não quer deixar a mochila que tem droga, álcool e arma branca, pode ficar de fora. Então, Araguari tem a despesa com o albergue, que não é pequena, e o indivíduo em situação de rua. E tem outra questão que eu descobri. O albergue, a gente precisa fazer um trabalho muito sério, sem paternalismo, porque os municípios transferem para Ituiutaba aquele indivíduo que está com problema de saúde gravíssimo. E ele passa a ser responsabilidade do município onde ele está. Independente de qual seja a cirurgia que ele precisa, o tratamento que ele precisa, a partir do momento que ele está no albergue do município, ele é de total responsabilidade do município onde ele se encontra. Então nós temos que prestar atenção se o albergue no momento é a saída, porque ele passa a ser uma despesa extra e um complicador, porque muitos indivíduos em situação de rua não têm mais informação da sua família. O vereador disse, nós temos a realidade de indivíduos que estão em situação de rua há mais de 10 anos. E quando a gente pede um telefone de contato, essa família nem existe mais. Outra realidade que muito nos preocupa nós precisamos do apoio de vocês. O trabalho com população de rua não pode ser feito apenas por um setor. Ele é uma realidade nossa, de cada um de nós. E nós precisamos do apoio de vocês com algumas questões. Nós precisamos de maior policiamento, porque algumas questões são questões criminal. Nós conseguimos abordar no ano passado 3 indivíduos que estavam aqui e 2 deles eram fugitivos por assalto à mão armada e assassinato. E com a bike de rua, eles conseguiram ser privados de liberdade. Se a gente não tivesse essa parceria, com certeza a gente não teria identificado, porque nós iríamos dar a passagem, mas como eles precisavam do BO para poder viajar, nós conseguimos identificar. Nós precisamos do apoio de vocês para que o posto policial da rodoviária faça um BO, porque aí eu posso fazer o BO no posto policial e ele não precisa entrar na cidade. Outra ação que, a meu ver, é paliativa, mas muitas vezes nós pensamos apenas em ações paliativas. Eu não gostaria que a gente tivesse um trabalho de ações paliativas e estou à disposição para a gente construir uma ação efetiva. Mas existem algumas cidades que implantaram a campanha Não Doe Esmolas. A dona Sônia pensou nesse trabalho, nós discutimos com pessoas idôneas e aí nós chegamos numa questão. Nós somos abundantemente criticados, como se a secretária estivesse pedindo para a população não ser caridosa e não ser generosa. Eu acho que vale a pena pensar nessa campanha, mas a gente não pode pensar apenas de uma forma higienista. Você não dá esmola, mas você ajuda uma instituição onde ele possa se alimentar, onde ele possa tomar banho, não com a postura paternalista como nós temos, e contribuir para que a gente possa dar a passagem para mais próximo da cidade dele. Município nenhum dá a passagem para o cara voltar para casa. 500 quilômetros, 400 quilômetros. Nós estamos na direção ou onde ele tem um parente, porque o município nenhum consegue devolver a pessoa para o seu estado. E outro problema grave é a migração desordenada, porque nós identificamos que muitas famílias de imigrantes vêm para o nosso município e traz o seu doente mental e traz o seu fugitivo da polícia. Outra questão que a gente precisa muito do apoio de vocês são de ações efetivas, vereador. Eu tenho percebido sua preocupação na prevenção e na repressão do uso de drogas. Quando você fala de verbas, eu queria trazer de novo a conversa que recentemente eu pude estar aqui, que é a questão do COMAD.
conheceram o Padre Vitor, que foi convidado da Dona Sônia, né, para estar com a gente e que realizou 50 ações, estando convidado para apenas 4. Nós aprendemos muito com ele. E nesse trabalho dessa semana, eu tive a oportunidade de fazer contato com um trabalho novo que o Uberaba está começando, denominado Patrulha de Rua. Eu combinei, estou pedindo autorização para a Dona Sônia, que eu estou retornando de férias e em breve eu irei ao Uberaba para conhecer como funciona isso e quem sabe nós juntarmos as propostas dos 2 vereadores e termos um trabalho efetivo de população de rua, de patrulha de rua, de pintada. Queria dizer que qualquer indivíduo em situação de rua que nos procura e que deseja sair dessa situação, eles são acolhidos imediatamente na comunidade terapêutica Vida Nova. A Dona Sônia nos autorizou a comprar kits com os objetos de higiene pessoal e todos eles recebem. A última informação, nesses últimos meses nós encaminhamos 4. Um deles se encontrava aqui, causava muito problema, porque é um rapaz que não tem família e não sei se vocês viram, ele estava tendo contatos muito íntimos com uma cachorra. Vocês viram isso? Ele ficava aqui, ele tinha a calça, daqueles que levantava a calça, dizia. Ele é um rapaz muito alto, ele tem esquizofrenia grave. A mãe dele literalmente fez um documento para que ele não se aproxime dela. E ele é filho de pais desconhecidos. Com a ajuda de uma comerciante da nossa cidade, ele está hoje no Portal da Vida. Nós estamos fazendo todo o processo para que ele seja contemplado com benefício de prestação continuada e possa ficar no Portal da Vida em Quirinópolis por pelo menos 2 anos. E ele receberá, com a ajuda dessa pessoa que está fazendo o papel de mãe, uma casa. Circulando na Política.